Olá! Hoje eu venho fazer esse vídeo para você num espaço que eu amo muito, que é o espaço do teatro, né? Eu venho compartilhar porque quando eu estou em criação, não há separação entre as diversas manifestações do meu trabalho. Então eu estava ensaiando e estava justamente nesse ensaio percebendo o quanto que eu me adaptei, né, fácil a algumas mudanças na minha vida. E o quanto que em alguns momentos eu não me adaptei e se tornou muito mais penoso, muito mais desafiador, pesado. E aí eu resolvi parar e compartilhar isso com vocês aqui nessa rede social que eu faço com tanto amor, né, eventos de cura, para que a gente possa construir uma consciência juntas, sobre um pensamento e assim a gente evoluir aqui na Terra e dentro da relação de vida de cada um de vocês. Então esses vídeos são vídeos completamente canalizados para que a gente possa tomar consciência e mudar o nosso rumo do nosso barco. Só através da consciência a gente consegue fazer isso. Então eu quero falar sobre mudança e trazendo o meu exemplo, porque através da minha experiência eu consigo compartilhar com vocês de uma forma mais verdadeira. Eu mudei para Natal, no Rio Grande do Norte, e eu saí do Sudeste, de Minas Gerais. Quando eu fui para Natal, eu apresentei uma resistência à cidade durante mais ou menos um ano. Nesse um ano, eu tinha me separado do meu companheiro, né, do pai da minha filha, e quando eu resolvo me separar dele, eu percebo que também ficou mais desafiador essa integração com a cidade, que era uma cidade dele, né? A gente estava indo para a cidade dele, eu estava fazendo esse movimento todo. Mas ainda assim, dentro de mim, eu senti que era para eu ficar nesse lugar. E eu também tenho essa ancestralidade, meus avós vieram de Natal, né? Foram para Minas Gerais, então tem toda uma história dos meus avós paternos. Mas o que aconteceu? Durante um tempo eu fiquei muito resistente ao clima, resistente ao tempo, resistente às pessoas, resistente à comida, resistente a tudo. E isso porque algo dentro de mim não estava bem resolvido, eu estava totalmente confusa, atravessada, vários processos, né, que a mudança potencializa. Então quando a gente muda de casa, cidade, estado, país, isso se potencializa, né? E eu percebo que tem dois caminhos. Ou a gente continuar estando com o corpo em um lugar, mas a mente em outro, e aí eu criar uma ilusão de que eu estou em outro tempo e espaço, ou eu me entregar completamente a esse espaço. E aí o que eu percebo de muitas pessoas, tem chegado muitas mensagens no direct também, falando sobre isso, sobre como trabalhar mudanças, né? Tem muita gente mudando de casa, cidade, mudando de relacionamento, mudando um monte de coisa. Então toda mudança, ela tem uma permissão divina para acontecer. Se você está passando alguma mudança forte na sua vida, ela tem uma permissão divina para acontecer. Ela vai além do nosso ego, não é só sobre a nossa vontade, né? Isso afeta várias pessoas que convivem com você, isso ensina várias pessoas. Então dentro desse meu exemplo, eu fiquei esse tempo apresentando essa resistência, né? No Sudeste, por exemplo, escurece 7 horas da noite, no Nordeste 5 horas, 5 e meia já está escuro. Então aquilo me incomodava, me atravessava mais. Depois que eu me separei, passou um tempo, eu comecei a me entregar, né? Fazendo vários trabalhos de Theta Healing e identificando as crenças limitantes dessa resistência. E que não tinha nada a ver com a cidade, porque eu sou uma pessoa muito cigana, né? Eu tenho esse espírito gitano, então para mim é fácil pertencer a qualquer lugar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me entregar ao clima, e aí eu fui pra praia, comecei a surfar, fazer aula de surf, porque mineira não sabe surfar, né? Não tem mar. Mas comecei a me entregar com a cidade, com o espaço, e ver o que eu poderia tirar de bom dessa minha estadia, como que eu poderia fazer do limão uma limonada, né? Então eu comecei a entregar, essa é a palavra-chave, ao clima, ao tempo, às pessoas e a tudo. E aí foi que eu descobri um dos melhores presentes da minha vida, né? Que é o surf, que é poder dormir cedo e acordar cedo, que é me alimentar muito bem, porque a comida do Nordeste é impecável, né? Não é pão no café da manhã, é batata doce, é cuscuz, né? E aí eu comecei a integrar com a minha filha atividades muito mais profundas,
também com esse clima, com as dunas, né, com a areia, com a construção da cidade, comecei a me envolver, né, com várias pessoas profissionalmente da cidade. Então isso tudo cresceu quando eu deixei de ter resistência, achando que era certo o modelo de vida que eu tinha e que já não era mais. O convite era para mudança. Muda. Você está onde os seus pés estão. Né? A minha avó sempre dizia, a cabeça está onde os pés pisam, e às vezes a gente tenta ficar em outro lugar e os nossos pés pisando ainda em outro lugar, né? Isso vai causar uma dicotomia entre pensar, falar e fazer, e é óbvio que você vai ficar confuso, e é óbvio que as suas relações não vão fluir, porque a gente só flui quando a gente está conectado com a nossa essência, a gente só flui quando a gente está no presente. Então, se você está passando alguma mudança, se entregue a essa mudança, sem querer se prender a coisas que já foram, a uma rotina que eu já tinha, a um modelo que eu já tinha. Se entrega que você vai ver o quanto de abundância a vida tem para te dar. Cada situação, ela é extremamente abundante, ela é extremamente próspera. Basta a gente diminuir o nosso nível de resistência. A gente tem uma mania por natureza própria de apresentar resistência, né? Quando o bebê vai nascer, a própria descida do bebê, quando ele gira, tem uma resistência ali. Então a gente aprende dentro do nosso DNA já a ter essa resistência. Mas eu confesso para vocês assim que o caminho que eu venho encontrando de viver sem resistência tem sido um caminho de muita abundância, de muita leveza, e que não é uma receita, não é uma receita pronta, é uma reforma íntima que cada um tem que fazer para encontrar esse caminho de liberar as resistências, né? Então, depois disso, as amizades profundas que eu tenho encontrado, pessoas, situações, trabalho, tudo se tornou muito abundante, porque eu me vi uma com todo, eu me entreguei, né? E é lógico que a gente precisa de suporte para se entregar, se você está passando alguma mudança, né? Existe o Theta Healing, existem outras técnicas também, mas o Theta Healing é o que mais me ajudou a liberar a resistência, né? A ativar a consciência do porquê eu estava resistindo e qual eram as crenças limitantes. Então, entrego essas palavras para vocês, do meu coração para o seu. Peço para você fazer uma respiração profunda, porque essas palavras são palavras de consciência, são palavras já abençoadas, são palavras trabalhadas, que elas possam entrar no sistema de crença de vocês, no nível físico, emocional, espiritual, e também no nível de consciência, inconsciência e subconsciência, da maneira mais elevada e melhor. Que possa ser uma mensagem sessão, uma mensagem com os olhos abertos de meditação, uma meditação ativa, essas palavras. Ventos de cura para você.